Então, né, a gente está começando a nossa série do Advento, e Advento nada mais vem do latim, né, da palavra latim, que gerou o verbo advir em português e o verbo vir. Então, Advento nada mais é do que está vindo ou está chegando. Em outra palavra, está chegando o Natal. Muitas pessoas, nessa época, elas ligam a... Eu estava até brincando com os presbíteros, com a Simone. Então, ela é tirada da criogenia, né? A Simone e o Roberto Carlos, nessa época do ano, são descongelados e aparecem. E aqueles que são mais crentes não conseguem escapar da versão que a Aline Barros fez da Mariah Carey, de Vem que está chegando o Natal, que é as músicas que você ouve por tudo quanto é canto, todo carro do ovo, de sorvete, vai tocando essas músicas aí, né? Mas quando a gente fala de estar chegando o Natal, é para a gente estar se preparando para essa época tão especial do ano e que para nós, como cristãos, ela é tão marcante. É muito legal nós, como cristãos, separarmos um tempo para a gente estar meditando no que Deus fez por nós. A gente passou pelo Evangelho, pela carta de 1 João, na qual a gente viu que Jesus é homem e Jesus é Deus, ele é 100% homem, 100% Deus, e é sobre isso que a gente vai estar falando também essa noite, nessa carta. Então, para a gente começar a falar de profecias, Mike, o Douglas passou a imagem? Eu falei há um tempo atrás, eu não lembro o que eu estava ensinando, mas eu falei para vocês que muitas vezes quando a gente estuda, tanto estudo bíblico indutivo ou apologética, é comum a gente passar pelo acróstico MAPA. O que é o acróstico? O acróstico é a primeira letra de cada palavra forma uma outra palavra. Então, o acróstico MAPA é um acróstico que serve para a gente falar sobre a veracidade da Bíblia. O como a Bíblia é verdade, como a Bíblia é real. E o que esse acróstico se baseia? M é de manuscritos. Então, os manuscritos, eles falam sobre como a palavra de Deus não mudou. Para os falsos... nossa, fugiu a palavra. As pessoas, os falsos cientistas, os falsos... O pessoal da internet que se acha entendedor de tudo, né, é comum eles estarem falando sobre mas a Bíblia, durante o passar dos anos, teve traduções adulteradas, então as coisas mudaram, então como vocês garantem que nesses 2000 anos ela continua sendo exatamente a mesma coisa do que quando foi escrita? Manuscritos. Não existe nenhum outro livro na história da humanidade que tenha uma grande quantidade de manuscritos como a Bíblia. O segundo livro, que mais antigo, que tem mais manuscritos, e quando a gente diz manuscritos, são manuscritos perto da época que foi escrito, esse segundo livro é as Ilíadas, que é atribuído a Homero, e são apenas entre dezenas a centenas de cópias que se tem. E é considerado uma maravilha isso, ninguém duvida do texto ou que o texto foi adulterado. Os manuscritos da Bíblia, do Antigo Testamento, existem mais de 20 mil, 24 mil manuscritos, inclusive, para aqueles que conhecem, né, quando nos anos 70, se eu não me engano, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, foi encontrado o rolo que tinha o livro de Isaías inteiro, que é um dos livros que mais tem debate. Não, mas como que pode ter tantas profecias? Para quem não sabe, no livro de Isaías, acho que no capítulo 42, ou por ali, Isaías profetiza o nome de um rei que, 200 anos depois, iria libertar o povo judeu. E isso aconteceu. Flávio Joséfo, que não era cristão, ele era judeu, um historiador, diz que quando Ciro pega ali, dá de frente com o manuscrito de Isaías, que estava o nome dele, ele obedeceu na mesma hora o que estava escrito ali, porque ele ficou assombrado com isso. A gente tem a arqueologia vai, através de fatos, através de cidades, através de relíquias que foram encontrados, que provam que realmente determinado povo está ali. Por exemplo, a mídia tem muito a bater na questão dos judeus no Egito, mas você vai encontrar
diversas provas, como escritas no Egito. Você vai encontrar no Egito um canal que é chamado Canal de Youssef. Youssef é José. O nome do canal foi atribuído a José por causa da importância dele no Egito. Youssef não é um nome árabe, e todo mundo nunca sabia o porquê que tinha um nome judeu num canal ali. Então você encontra essas provas e as profecias do qual a gente vai falar hoje, que acabam relatando essas coisas que aconteceram e tá prevendo isso com tanta precisão. É algo basicamente impossível. Porque aí a gente vai na última, que é a análise estatística. A análise estatística vai pegar todo o resto e vai tá dizendo qual é a probabilidade disso estar acontecendo. Então, eu vou trazer uma citação que está escrito errado o nome dele ali, mas Peter Stoner, ele é um cientista, ele é um matemático, ele é presidente do Departamento de Matemática e Astronomia da Faculdade de Pasadena City, e também ele é presidente da Divisão de Ciências no Westmont College, uma outra faculdade. Ele é muito conhecido porque ele é cristão e boa parte da vida ele dedicou estudando as probabilidades do cumprimento das profecias. Ele comenta que existem cerca de 456 profecias sobre o Messias. A probabilidade de que apenas 8 dessas profecias fossem cumpridas, elas são 1 em 100 quatrilhões. Então, isso é a mesma coisa do que 0,000000000000001%. Ou seja, quase nula a probabilidade de cumprir apenas 8 profecias. E Jesus cumpriu 332. Aí você vai falar, mas como que assim, 1 em 100 quatrilhões, como que ele consegue fazer uma matemática? Eu sou engenheiro, como eu disse anteriormente, eu estudei estatística na faculdade, apesar de eu não gostar dessa parte. Eu tive que estudar novamente estatística no meu mestrado e no meu doutorado. Continuei não gostando, mas tem algumas coisas básicas em estatísticas que quando você começa a combinar probabilidades, você multiplica essas probabilidades. O que eu estou dizendo? Essa profecia diz sobre uma criança que nasceu na cidade de Belém. Qual é a chance de você acertar a cidade que uma criança nasce? Eu joguei ali no chat GPT para descobrir quantas cidades existem em Israel e disse que é 74. Eu vou botar 75 para facilitar cálculos matemáticos. Então eu tenho uma chance em 75 de acertar hoje onde uma determinada criança nasceria. Agora, a chance de eu acertar o sexo da criança, que é ou menino ou menina, é 1 em 2. Então, 75 vezes 2, 150. Eu tenho uma chance em 150. Você fala, mas 1 em 150 para 100 quatrilhões. E de eu acertar que essa criança seria primeiro-ministro, já que não existe rei em Israel hoje, qual é a chance dessa criança específica se tornar primeiro-ministro de Israel? Eu teria que saber quantas crianças nascem. Nascem cerca de 200 mil crianças por ano em Israel. Então, é uma chance em 200 mil. Se eu multiplicar 200 mil por 75, isso vai dar 30 milhões. Então, 30 mil vezes 1.000, uma chance em 30 milhões. E aí, se eu coloco qualquer outra probabilidade ali, qual é a chance de que essa criança seja o primeiro filho de uma mãe? Vamos supor que 10 mil dessas 200 mil crianças foram o primeiro filho. Então, 300 milhões vai passar 3 bilhões, 3 trilhões. Uma chance em 3 trilhões, só com 4 suposições que eu fiz de eu acertar. Então, para olhar como é difícil você começar a juntar isso, Jesus cumpriu 332. Se a gente faz a probabilidade disso, é mais do que o número de elétrons no nosso universo. O número estimado de elétrons no nosso universo. Essa probabilidade é muito pequena. É 1 sobre esse valor, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vê que, através disso, a gente conhece a veracidade da Bíblia e a importância das profecias. Depois, se você quiser, pode estar tirando. Mas hoje a gente vai estar eu estou trazendo inicialmente essa profecia no livro de Miqueias, porque, particularmente para mim, acho que é uma das que eu mais gosto sobre o nascimento de Jesus.
Miqueias, ele foi contemporâneo de Isaías e de Oséias também. Então, isso que ele escreveu aqui foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Então, ele previu isso, mais, na verdade, de 700 anos dele estar nascendo. E o livro de Miqueias é interessante porque ele começa a intercalar, como em outros livros proféticos, a ira divina e o julgamento por causa do povo de Israel, que tinha desobedecido a Deus, tinha se voltado para falsos deuses. A gente estudou nos livros de Ageu, de Abacuque, tempos atrás, sobre como o povo estava na idolatria, a ponto de alguns reis sacrificarem os seus filhos no templo de Deus. E então, era algo abominável. Então, Deus prometeu que ia trazer um julgamento. Só que Miqueias intercala com o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Ele fala, vai acontecer isso, mas Deus vai trazer libertação. E essa libertação que Miqueias fala vem através do Messias. E nesse capítulo específico, ele vai falar sobre o Messias e sobre de onde ele vai vir. Então, no versículo 2, diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, Miqueias, ele começa a profecia dizendo que um rei, um governante, que é o Messias, se a gente ler o restante do livro de Miqueias, ele ia nascer na cidade de Belém. Ele usa o nome Belém Efrata, mas Belém Efrata é Belém da Judéia, é outra maneira de estar chamando a cidade. E é interessante, porque Belém significa casa do pão. Beth, ou Bet, né, que a gente vê bastante em nomes da Bíblia, significa casa. Então, Betel, casa de Deus. Belém, Bet, Helém, casa do pão. E eu acho um título incrível para a cidade na qual Jesus nasceu, porque se a gente for em João 6,48, eu vou estar lendo esse verso, Jesus tem uma famosa citação sobre ele ser o pão da vida. Então, João 6, do 48 ao 51, Jesus disse assim: Eu sou aquele que crê... 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus se auto-intitula como o pão da vida. E é interessante quando a gente pensa que a cidade da qual ele veio é Betel, a casa do pão. É algo muito significativo, porque Jesus diz que lá no deserto, eles, durante o êxodo, eles receberam o maná, né, que era chamado o pão do céu, para sobreviver nesse tempo ali. O povo reclamava para Deus porque estava com fome, aí Deus enviou o maná lá para eles. Mas essas pessoas comeram, saciaram a fome por um tempo e morreram depois. Jesus diz, não, eu sou o pão da vida, que quem comer vai ter a vida eterna. É legal porque aqui na Calvary a gente sempre faz a ceia no fim dos cultos, né? E Jesus, durante a ceia, diz, este é o meu corpo, né? Ele utiliza o pão como mais uma simbologia para nos estar lembrando que através desse alimento, que é Jesus, que nós temos a vida eterna. E ele não apenas diz que ele dá a vida eterna, né, que quem comer vai viver para sempre, mas ele diz que ele é o pão que dá a vida pelo mundo, já prevendo, né, a crucificação e a ressurreição dele para os nossos pecados. Além disso, Belém era uma cidade pequena, mas ela tinha um certo, digamos, valor emocional para os judeus, porque um outro menino que se tornou rei nasceu em Belém, que é Davi. Davi não apenas nasceu em Belém, mas ele foi consagrado como rei, né, ungido como rei pelo profeta Samuel, na cidade de Belém também. Então era algo muito significativo. Por quê? Porque se a gente olhar logo depois, ele diz que era de Belém Efrata, e ele diz, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Então mais um rei vai estar vindo da cidade de Belém. E ele diz que suas origens estão no passado distante. Quando ele fala das origens estar no passado distante, a gente pode remeter aos antepassados de Jesus.
quem são esses antepassados de Jesus, que é da qual tanto Maria quanto José se tornam descendentes, né? A gente podia falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas mais especificamente parece que ele cita aqui Davi, porque ele diz que é um rei, e esse rei tem as suas origens no passado distante. Então, para você normalmente ser rei, você precisa vir da linhagem real. É difícil alguém que não venha de uma linhagem real se tornar o rei de uma hora para outra, né? Em alguns países, até mesmo quem se casa com o rei ou com a rainha não recebe esse título de rei ou de rainha, porque apenas aquele que tem no sangue real é que vai poder seguir ali. Então a gente já vê uma alusão e dizendo, alguém da família de Davi, da linhagem de Davi, vai se tornar rei e vai nascer nessa cidade de Belém. E aí, mas qual é o lance em falar, tá, beleza. Hoje tem 75 cidades ali em Israel. Talvez naquela época tivessem menos. Nem era tanta cidade assim para você adivinhar de onde viria esse rei, esse Messias. Nem é tão difícil assim. A questão é que José e Maria não moravam em Belém. José e Maria eram de Nazaré. E a distância de Nazaré para Belém é 150 quilômetros. Numa época que não existiam carros, não existiam trens, aviões, as pessoas tinham que andar a pé e Maria estava grávida. A gente não sabe quantos meses Maria tinha, podia estar no começo ou no fim, mais para o fim da gravidez, a gente não sabe. A gente sabe que é uma viagem longa a pé. Porque mesmo estando no começo da gravidez, uma mulher não vai andar 4, 5 dias seguidos sem dormir para chegar numa outra cidade. Então eles andavam, dormiam, era uma viagem longa. Então qual é a chance de adivinhar isso? Cacá, a Amanda nasceu em Foz? Vamos supor que alguém dissesse para o Cacá e para a Lilian que a Amanda nasceria em Caguaçu, uma cidade que fica entre Foz e Assunção, no Paraguai. Fica exatamente a 150 quilômetros de Foz. Qual era a chance disso acontecer? A Lilian grávida resolver ir andando até Caguaçu, a pé. Vou fazer uma caminhada, vou fazer uma romaria gospel, até lá, aproveitar que o Cacá está meio gordinho para perder uns quilos. Naquela época você estava mais, agora o Cacá está no shape da academia, né, Cacá? A gente não pode perder as oportunidades. Mas qual é a chance de acertar isso? É bem fora da casinha. É a mesma coisa que você falar, você vai ter um filho e ele vai nascer na Coreia do Norte. Tipo, era bem improvável que Maria tivesse o filho dela em Belém se ela morava em Nazaré. O que acontece? Em Lucas 2, a gente vê que César Augusto, o imperador, ele resolve fazer um censo. E esse censo obriga que todo homem volte à sua terra natal. E a terra natal de José era Belém, apesar dele morar em Nazaré. Então ele é obrigado a ir para Belém. Mas ele precisava levar a mulher grávida para andar a pé 150 quilômetros? Não tinha essa necessidade, mas ele vai com ela. Provavelmente para cuidar dela, se algo acontecesse, talvez até para que ela não ficasse mal falada, porque não casaram, ela está grávida, e ainda ele vai, sai e deixa ela sozinha ali. Então a gente não sabe, estou especulando aqui, mas ele vai. Então a chance disso acontecer era muito pequena. De você, naquela época que não existia transporte, que o transporte era o seu próprio pé, as suas sandálias, você adivinhar que uma criança ia nascer 150 quilômetros de onde os pais moravam, é algo, basicamente impossível. Mas aí o que a gente vê? Se a gente vai, agora falando sobre o cumprimento dessa profecia, em Mateus 2, no capítulo de Mateus, a gente vê, em 2, a gente vê a passagem na qual, o que algumas Bíblias chamam dos homens sábios ou dos magos, que eles vão até Jesus e dão os presentes. No versículo 1 e 2, diz assim de Mateus 2, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses homens provavelmente vieram do Oriente, eles provavelmente vieram da Pérsia. A NVI aqui traduz como magos, porque a palavra no grego é magos, ou magos, no grego.
Mas essa palavra ela tem uma variedade de significados. Podia ser desde um médico, alguém sábio, mas nesse caso especificamente, o que eu acredito é que eles eram astrônomos. Eles estudavam as estrelas. Então, esses astrônomos, eles vêm e a gente não tem mais informação deles. A gente não sabe quantos eram. A Igreja Católica diz que era 3 e dá nomes, isso é invenção, ninguém sabe. Provavelmente eram muito mais do que 3, porque eles vêm numa empolgação dizendo: onde está esse recém-nascido? Nós viemos adorá-lo. E essa empolgação, eles estão convidando Herodes e todos os sacerdotes, os sábios que estavam ali, tipo, cadê esse rei? Por que vocês não vêm com a gente para adorar esse rei? Herodes, os seus sábios, os seus sacerdotes, meio que não ligam para isso. Só que eles dizem: vocês estão perguntando onde nasceu esse rei? Existe uma profecia, e essa profecia está escrita no versículo 5 e 6 de Mateus 2. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Eles fazem um resumo do que está escrito entre Isaías 5, 2 até o 5, dizendo: o profeta disse que o Messias, eles sabiam que essa passagem era do Messias, o Messias vai nascer em Belém de Judá. Então, se vocês estão procurando ele, vocês vão lá. Mas nem Herodes, nem esses sacerdotes que eram judeus se ofereceram para ir junto. Herodes só falou: se você encontrar ele, me avisa. Obviamente com segundas intenções. Herodes temia que esse rei se tornasse um rei maior do que ele e ele perdesse o seu reinado. O que acontece? Esses sábios, eles seguem uma estrela, a estrela para em cima da casa onde Jesus está. Eles entram na casa, Jesus não estava numa manjedoura nessa hora, ele estava dentro da casa. Então eles entram dentro da casa e aí eles oferecem os presentes, ouro, incenso, mirra, e adoram Jesus naquele momento. E é interessante essa parte, porque apesar deles virem da Pérsia, aí você pode pensar, eles poderiam ser politeístas, eles convidam judeus para estar adorando. E eles sabiam que os judeus apenas adoram a Deus e ninguém mais. Então eles estão declarando o Messias é Deus. E eles estão convidando o Messias para ser adorado. E você não vê os sacerdotes de forma alguma contestando isso. A gente não adora ninguém a não ser Deus. Eles sabiam que o Messias era Deus, mas parece que eles não acreditavam no Messias, ou talvez, poder corrompe, como diz, né? Então a questão pelo poder fez com que eles não quisessem isso daí. E aí, alguns param para pensar, mas tá, e o que essa estrela tem a ver? A gente não sabe exatamente, mas existe uma passagem em Números 24, acho que versículo 17, eu não vou estar lendo, mas se você puder colocar ali, que Balaão, que não era judeu, que era pagão, ele tem uma visão. E nessa visão fala de um rei que vai se levantar. Então nessa visão ele viu a estrela de Jacó e um cetro vai se levantar. Um cetro pertence a quem? Pertence ao rei. Então um rei vai vir e vai conquistar. Então a nação de Israel vai derrotar os seus inimigos. Então Deus deu uma visão para um cara que era pagão, que era ímpio, mostrando que o povo dele ia ser derrotado pelos israelitas. Então essa estrela de Jacó provavelmente pode ter uma conexão com a estrela de Belém, né? A estrela, por quê? Porque Jesus é descendente, é semente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então acontece isso. Então aqui a gente já vê algumas profecias se cumprindo, né? Como disse, a probabilidade cada vez vai ficando mais difícil. Aí o que acontece? Quando eles chegam, todos empolgados, tudo isso, Herodes espera ver que os sábios não respondem ele. Herodes fica bravo, provavelmente com medo também. O que ele faz? Ele manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos na região de Belém e os arredores ali na Judéia. Por que ele manda fazer isso? Porque a profecia dizia que o Messias, que o rei, viria de Belém. Então ele manda matar todo mundo.
Só que, eu não vou ler aqui, mas se vocês forem no versículo 13 ao 15, o que diz? Um anjo aparece para José e diz, fuja, porque Herodes vai mandar matar essas crianças. E no final do versículo 15, é interessante, Mateus 2,15, porque diz assim, e assim cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quem que disse isso? Oséias. Isso daqui está escrito em Oséias 11:1. Em Oséias 11:1, que traz essa passagem, fala sobre como esse Messias estava vindo, por alguma razão, do Egito, ele estava sendo chamado do Egito. Então a gente vê mais uma profecia cumprida e, por coincidência, da mesma época da profecia de Miqueias e das profecias de Isaías, que foi dito por Oséias. Então a gente vê isso, e um pouquinho mais para frente a gente vê mais uma profecia sendo cumprida, que é uma profecia que está em Jeremias 31, que diz sobre Raquel estar lamentando o choro das suas crianças, que é uma clara referência a Herodes ter mandado matar os meninos e o grande pranto que houve ali na região de Judá. E eu acho interessante, eu acho curioso, na verdade, porque isso me lembra muito a história de Moisés. Porque Moisés, o que aconteceu quando Moisés nasceu, o faraó, com medo do número de judeus que estava ficando muito grande, ele manda matar os meninos também, judeus. E aí acontece, então, vai lá a mãe de Moisés, joga ele num cesto no rio, fazem todo o esquema para chegar à filha do faraó. Aí eles veem a filha do faraó, a menina, a irmã de Moisés, vê, então chama a mãe para ser a criada, a ama de Moisés. Então a gente vê toda essa história, mas a gente vê novamente crianças sendo mortas. Para mim, isso daqui aparenta como uma estratégia de Satanás, tentando impedir o cumprimento da profecia. Porque desde Gênesis foi dito que da semente da mulher, que da descendência da mulher, a cabeça de Satanás seria esmagada, a cabeça da serpente seria pisada. Então ele sabia que isso ia acontecer. Satanás citou toda a Bíblia, o Antigo Testamento, para Jesus durante as tentações. Ele não citou coisas fora da Bíblia, ele citou coisas da Bíblia, fora de contexto. Mas ele citou, então ele conhecia o que estava escrito ali. Então para mim parece como o diabo tentando impedir aquilo que Deus tinha planejado. Só que isso daí vai me lembrar de um dos meus livros preferidos, As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Nele, quem já leu, quem já viu o filme, sabe que tem a rainha Jades, ou Jades, a feiticeira branca, que ela tenta matar toda criança que chega em Nárnia. Por quê? Porque existe uma profecia que quando 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva sentarem no trono de Quer-Paravel, ela seria derrotada, o mal acabaria em Nárnia. E aí o que acontece nessa alegoria da Bíblia? Jades é uma referência a Satanás, foi ela quem trouxe o pecado até Nárnia no livro Sobrinho do Mago. A gente vê então essa referência e ela tenta a todo custo matar, até o momento que ela diz, Edmundo é um traidor. Ele, pelas leis, pela lei, que é o que eles chamam de magia profunda, ele tem que ser morto. Aslan, uma referência a Jesus, que representa Jesus, ele oferece a vida dele por Edmundo, o pecador, e aí ele morre no lugar de Edmundo. Aí Aslan ressuscita, Lúcia e Susana veem ele e não entendem toda essa questão. Elas falam, a gente viu a bruxa matando você. Aí ele diz assim, a feiticeira, ela podia até entender o que foi escrito na magia profunda, mas existe uma magia muito mais profunda que vem de Deus, do imperador além dos mares. E ela não pode nada contra isso, que era a questão do o inocente, e o único inocente, quer dizer, sem pecado, morrendo pela vida de um pecador, a morte seria revertida. E aí a gente vê Aslan revivendo e derrotando. Ou seja, não existe forma dela impedir aquilo que foi pré-determinado pelas profecias. Assim como não existe forma de Satanás tentar impedir o que Deus prometeu. E isso eu trago para tudo nas nossas vidas. Cada promessa que Deus deu para nós
E boa parte dessas promessas, elas estão aqui. Se você não tem recebido, você precisa ler. A gente tem a Bíblia à nossa mão, a gente tem ela no celular também. Eu recomendo vocês a lerem ela física aqui, porque tem um valor especial, livro físico. Eu tenho Kindle, mas nada como um livro físico para a gente estar lendo. Não tem como o diabo impedir aquilo que Deus quer fazer. Em Jó 42, depois de todas as tentativas de Satanás de destruir a vida de Jó, Jó termina dizendo, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E é exatamente isso. O diabo não vai poder impedir aquilo que Deus planejou. A gente passou por 1 João, em 1 João 4 diz, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Jesus, que vive em nós, é maior do que o inimigo. Ele é Deus, ele é criador, o inimigo é criatura. Jesus é todo poderoso, Satanás tem o seu poder sim, mas é um poder limitado. Ele não pode nada contra Deus e não vai poder frustrar. Ele pode tentar impedir, mas os planos não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí, ele fala além, terminando esse versículo aqui, além de ele falar sobre vindo um passado distante, a NVI traz o termo vem de tempos antigos. A sua origem está em tempos antigos. Eu não gosto muito dessa tradução. Eu prefiro a Almeida, Revista Atualizada, que é a minha Bíblia de infância. Então, eu decorei versículos dizendo regozijar-se-vos-á e coisas desse tipo quando eu tinha meus 7 anos. Eu sei que é estranho. Tem palavras como irascível que ninguém usa, mas ganhei vocabulários. Mas por que eu digo que eu gosto? Porque essa palavra aqui no hebraico, para tempos antigos, a segunda, não é uma repetição de palavras, é uma palavra diferente que a palavra hebraica olam. O que essa palavra olam significa? Significa um tempo no qual a nossa mente não pode conceber. Então é uma ideia de um tempo que a gente não pode entender, que serve tanto para passado como para futuro. Em outras palavras, significa eternidade. A Almeida, Revista Atualizada, traz essa passagem dizendo desde os dias da eternidade. Então, por isso eu gosto. Eu uso a Almeida, na verdade, para fazer os meus estudos e tudo mais. Eu só uso a NVI para ensinar, porque a linguagem é muito mais fácil, até para ler. Mas então, o que significa que a origem desse rei que ia nascer vem desde a eternidade? Para sua origem ser desde a eternidade, você precisa ser eterno. Mais do que eterno, você precisa ser o eterno. Então ele está dizendo que esse rei sempre existiu. Se esse rei sempre existiu, esse rei só pode ser o eu sou o que sou. Miqueias está falando que esse rei é Deus, em outras palavras. Então, se a origem dele está desde a eternidade, só pode ser que esse rei seja Deus. Então Miqueias diz que esse rei é homem, vai nascer como humano, mas esse rei sempre existiu. Ele é Deus. Lembra que a gente falou da união hipostática? Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Ele não é 50% cada. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vê que esse menino que vai nascer em Belém, ele é rei, e esse menino que vai nascer em Belém, ele é Deus. E aí no versículo 2, 3 de Miqueias, ele diz assim, por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Então aqui, inicialmente, ele faz uma referência que os israelitas serão abandonados. Por quê? Porque os israelitas abandonaram a Deus, os israelitas estavam idolatrando outros deuses, estavam fazendo sacrifício para os outros deuses, e Deus falou que eles iam sofrer um punimento, uma punição. Mas aí, ele diz que isso vai acontecer até aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Né? Então, quando uma mulher dá à luz, isso vai acabar. A gente tem que entender muitas vezes em profecias que existem profecias de um cumprimento só, profecias de mais de um cumprimento, então profecias que aconteceram no passado, mas ao mesmo tempo aconteceram com Jesus, e existem profecias com um tempo indeterminado,
que elas começam num momento e terminam em outro. Essa é uma das profecias que começa naquele momento do qual Miqueias vai falando, daqui a um tempo vai nascer essa criança, 700 anos depois, na verdade, é um bom tempo, né? Vai nascer essa criança, e quando essa criança nascer, vai acabar isso. Mas a ideia é que, com o nascimento de Jesus, parte do que ele estava falando que ia acabar era o exílio na Babilônia e na Síria. E isso acabou antes do nascimento de Jesus mesmo. Só que ele coloca uma segunda parte no versículo. Ele diz que os restantes, ou o remanescente dos irmãos israelitas, vão estar retornando. E essa palavra é uma palavra-chave nesse texto. Por quê? Porque quem já leu Romanos 11, em Romanos 11, Romanos 9 fala sobre o passado de Israel, Romanos 10 o presente de Israel, Romanos 11 sobre a restauração futura de Israel. Esse capítulo é um capítulo incrível, e ele diz que, Paulo diz assim, por causa que o povo de Israel rejeitou a Jesus, isso ainda no capítulo 10, o que aconteceu? Deus, por causa disso, Jesus chegou até nós, que não somos judeus, chamados gentios. Então, a salvação chegou a todos nós, por quê? Porque os judeus rejeitaram. Mas ele diz que vai chegar um momento, um determinado tempo, que a plenitude dos gentios, que parece ser uma referência ao número, que Deus conhece o número exato de pessoas que serão salvas, que ele vai voltar a abrir os olhos de Israel. E nesse momento, o que vai acontecer? Os israelitas, eles vão voltar-se para Jesus. E ele diz que eles vão ser salvos não por causa da lei, não por causa de sacrifícios, mas a partir desse momento, nessa restauração futura, quando a plenitude dos gentios chegar, os israelitas vão crer em Jesus e vão ser salvos pela graça, por meio da fé, assim como nós somos, eles vão se voltar a Deus. E Paulo diz que ele cita Elias, num determinado momento, quando ele estava lá lutando contra os profetas de Baal, né, naquela conversa, naquele diálogo, ele chega assim, fugindo, ele fala, Deus, eu sou o único profeta que sobrou. Eu sou o único homem de Deus que sobrou. E Deus dá uma cacetada nele. Como assim você diz que você é o único? Sempre vai haver um remanescente. Eu nunca vou deixar que pare de existir pessoas que me sigam. Então, hoje ainda existem judeus que seguem a Jesus Cristo. Hoje existem judeus que são parte desse remanescente, mas vai chegar um dia que eles vão ser unidos juntamente com nós e todos nós seremos salvos, somos e seremos salvos pela graça, por meio da fé, não por obras, não por sacrifício. E aí ele termina nos versos 4 e o comecinho do 5, dizendo, ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Então, indo para essa parte final, só uma citação que acabei esquecendo de falar. Então, quando Paulo está em toda essa situação falando sobre a restauração futura de Israel, eu achei incrível isso. Eu lembro que eu estava em Londrina e eu pude traduzir o pastor John Bonner, que é o diretor do Bible College em Cajamarca, no Peru. Ele ensinou o livro de Romanos inteiro e foi algo assim, mind-blowing, assim, que sabe aquele meme que tem o cara e o átomo na cabeça, o universo inteiro. Foi algo realmente incrível. Isso sempre foi o plano de Deus. Deus não falhou com a humanidade, Deus não criou a humanidade e de repente, a humanidade pecou, agora eu vou ter que ter um plano de escape. Esse sempre foi o plano. Deus sabia que aqueles quem ele amou, e como a gente vê no livro de Oséias, que traz muito sobre essa passagem, que foi escrita nessa mesma época, a gente vê que o povo se prostituiu com falsos deuses, com ídolos, se afastou, e por causa disso, aquele que não era meu povo passa a ser chamado meu povo. Aquele que era não amado passa a ser chamado amado. Então a gente vê a salvação chegando aos gentios, e isso era plano de Deus também, porque através da salvação chegada aos gentios, Deus vai usar isso para abrir os olhos do povo judeu e para que eles voltem novamente. Então esse sempre foi o plano, Deus não falha, Deus não errou,
Se você acha que isso aconteceu, está precisando ler um pouquinho mais da Bíblia, é uma boa dica. Então, quando ele diz aqui, nessa última parte, ele diz que além desse rei que vai nascer, ser um rei, né, esse menino que vai nascer ser um rei, na cidade de Belém, além dele ser eterno, ou seja, dele ser Deus, ele vai pastorear o povo. Então ele não é apenas um rei, mas ele é um pastor. E não tem como não lembrar de mais um título de Jesus, que Jesus se auto-intitula, se autodeclara. Em João 10, versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus diz que ele é um bom pastor. A gente lembra que ele é o pastor que deixa as 99 em segurança, ele não simplesmente larga 99 ovelhas e vai atrás daquela ovelha perdida, como a gente costuma cantar. Ele é aquele que, também como a gente canta aqui, não deixa nenhuma só para trás. Deus, ele não nos abandona, porque um rei, ele governa, ele cuida de certa parte do povo, mas ele não cuida alimentando, ele não cuida, cuidando quando está doente. Tipo, a rainha da Inglaterra não cuidava de uma criança doente que ela não conhecia. Então, o rei não faz isso. Aqui no Brasil, você não viu o Bolsonaro ou o Lula, tipo, eles falam que cuidam das pessoas, né? Mas, eu fiquei doente, peguei Covid, qual deles apareceu para saber como eu estava em casa? Nenhum deles apareceu para saber, e, tipo, a minha existência não faz diferença nenhuma, né? Eles pensam como um todo, ou dizem que pensam como um todo, mas é assim. Então ele fala que esse rei ele vai ser um pastor, e esse pastor vai ser um pastor que vai cuidar do povo. O que o pastor faz? O pastor cuida, o pastor alimenta, o pastor, as ovelhas são tão burras, né, que elas podem morrer de fome, porque elas comem aqui, a grama acabou, elas não têm, tipo, essa ideia, não, mas eu posso andar mais para cá e seguir nessa região que ainda tem grama. Se ninguém levar as ovelhas para aquela região, elas vão morrer de fome. Então elas ficam ali naquela região sem grama e vão morrer de fome. Então o pastor leva e cuida disso. E esse é Jesus. Ele é aquele que cuida de nós em toda a situação. O incrível disso é saber que não importa o problema ou a situação que a gente esteja passando, nós temos um rei e um Deus que cuida de nós. E ele vai cuidar da gente em cada situação. Então Jesus, ele não apenas é rei, ele não apenas é Deus, mas ele é o pastor que cuida da gente. E ele diz que esse pastor está pastoreando na majestade, na força e na majestade do nome do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo que esse rei, que é um pastor, ele tem o poder, ele tem a majestade de Deus e ele vai estar cuidando a gente com esse poder e com essa majestade, com essa glória de Deus. Jesus é Deus. Essa criança que nasceu, ela é Deus. Ela não se tornou Deus no batismo, ela é Deus. Ela continua sendo Deus, ela continua sendo homem. Paulo deixa isso bem claro para Timóteo, né? Nós temos intercessor, Cristo, Deus e homem. Então ele cita bem claro que Cristo é Deus e homem. Então, revisando, né, o que a gente passou através do Evangelho, através da carta, de 1 João. Então, essa criança que foi profetizada por Miqueias, que nasceu há mais de 2000 anos, é o nosso rei. Essa criança é o nosso Deus. Essa criança é o pastor que cuida de nós. E é incrível, porque o pastor, Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e foi isso que Jesus fez por nós. Por causa dos nossos pecados, a gente estava na mesma situação que o povo de Israel e o povo de Judá. Essas profecias que ele traz aqui são as profecias para a tribo, ou para a tribo do norte, né, o reino do norte, que era Israel, cuja capital era a Síria, e para o reino do sul, que era Judá, cuja capital era Jerusalém. Ele diz que a Síria seria destruída, isso acontece por volta de 720 anos antes de Cristo. Ele diz que Jerusalém seria destruído, isso acontece por 100 anos, cento e poucos anos depois, por volta de 590, 586 antes de Cristo, quando o templo é destruído. O pecado nos afasta e nos separa de Deus.
E por causa do pecado, a Bíblia diz que nós somos merecedores da ira divina. Nós somos filhos da ira. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não merece o amor e não merece a graça de Deus. Você não merecia estar recebendo aquilo que Deus te dá, o cuidado que Deus te dá. Esse rei não precisava fazer nada disso por nós. Por quê? Porque nós falhamos com ele. E nós falhamos, eu estou dizendo, nós mesmos, porque diariamente a gente peca e o pecado nos afasta de Deus. Mas como eu disse no livro de Miqueias, é sempre intercalado a ira e o julgamento de Deus com a graça. E logo depois dele falar sobre o que ia acontecer com a Assíria e com Jerusalém, o que ia acontecer com Israel e com as nações de Judá, o que ele diz? Ele diz que vai vir esse rei que vai trazer paz. Ele termina dizendo que esse rei não só vai trazer paz, mas ele será a sua paz. E isso é incrível. E para terminar, se você achava que num culto falando sobre profecias, sobre o nascimento, a gente não ia citar Isaías 9, vamos lá para Isaías 9. Como eu disse, eu gosto muito do texto de Miqueias, mas não tem como a gente não lembrar a passagem de Isaías 9, versículos 5 e 6, que diz assim, de 6 e 7, desculpa. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa passagem, ela fala sobre essa criança que nasceria, o Messias, esse rei, e ela atribui alguns títulos. Então, ela começa também dizendo que essa criança é um menino, é homem, então ele vai nascer. Então, Jesus Cristo é homem, é humano, mas ele diz que essa criança tem alguns títulos. Um deles algumas pessoas dizem que é maravilhoso e conselheiro à parte, outros, eu particularmente acho que é maravilhoso conselheiro, porque ele coloca sempre palavras duplas ali. Mas de qualquer parte, Jesus é maravilhoso. E ele é o nosso maravilhoso conselheiro que nos aconselha e a gente pode recorrer a ele, não importa a situação que a gente está. Ele está sempre de ouvidos abertos. Ele é eterno, ele não dorme. O guarda de Israel, né, nunca dormitará, como diz o Salmo. Jesus Cristo está sempre presente. Ele, além de ser esse maravilhoso conselheiro, ele é chamado de Deus poderoso. Então a gente canta isso, a gente vai cantar essa música hoje, porque eles estavam ensaiando, o louvor estava ensaiando essa música. A gente canta que ele é Deus poderoso. Jesus Cristo não é apenas homem, mas ele é Deus. E ele é Deus poderoso. Ele pode todas as coisas. Não importa o quão difícil, não importa as mentiras que Satanás fale para você, você crê num Deus poderoso que te ajuda em toda situação. Ele não apenas morreu pelo seu pecado, mas ele continua cuidando de você em todos os aspectos da sua vida, e isso é maravilhoso. Porque se Jesus só tivesse nos salvado, já seria maravilhoso. Mas não é um gnosticismo no qual a gente tem um Deus que não se importa com a gente, é um Deus que continua nos amando. Então não tenha vergonha de levar os seus pedidos diante a Deus, achando que eles são pequenos. A Bíblia diz que não andem ansiosos, Filipenses 4, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com orações, ações de graças e súplicas, façam seus pedidos conhecidos diante de Deus. Então esse é o Deus que nós cremos que é poderoso. Ele é chamado de Pai Eterno, ou Pai da Eternidade. Por quê? Porque ele é aquele que é eterno, suas origens são desde a eternidade, e ele cuida da gente sempre como um pai. Mas ele também é o Pai da eternidade, ele é Deus, ele criou toda a eternidade. Então é esse Deus que criou toda a eternidade que vai cuidar da gente para sempre. E ele é príncipe da paz, por quê? Porque ele não apenas vai trazer paz, mas como Paulo diz em Efésios 2,14, ele é a nossa paz, a qual uniu judeus e gentios, quebrou o muro da separação que existia, e como diz aquela música antiga, ele riscou a cédula que era contra nós e cravou ela na cruz, nos libertando. Então Jesus ele pagou o escrito da dívida que consistia em ordenanças, como diz a NVI, que era contrário a nós, né? Então os nossos pecados
O salário do pecado é a morte. Então, o que a gente recebe por pecar é a morte espiritual. Além da morte física. Mas é a morte espiritual. Mas Jesus pagou isso. Então, quando ele morreu na cruz e foi cravado lá em Cristo, não era Henri Cristo que estava escrito ali. Era o seu pecado, era o meu pecado que estava escrito ali. E ele cravou isso na cruz. E a Bíblia diz que ele anulou isso. Deixou de existir. Então, esse é o Jesus que nós cremos. Jesus, ele não apenas é o princípio da paz, mas ele é a paz que une judeus e gentios e que no fim dos tempos todos nós vamos estar glorificando esse menino que nasceu há mais de 2000 anos atrás lá em Belém. Deus prometeu, aqui no finalzinho de Isaías 9, que a gente vai reinar para sempre. Ele vai reinar, na verdade, para sempre. E é um reino de paz sem fim. Ele só pode reinar para sempre porque ele é Deus e porque ele é eterno. A gente só vai ter paz sem fim porque ele é Deus e porque ele é eterno. A gente vai ter alegria eterna no céu porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Essa criança que a gente vai estar louvando e continua louvando nessa época em toda a nossa vida, ela é homem, ela é Deus e isso é maravilhoso. É incrível. E o mais incrível é que não apenas ele vai reinar e ter um reino de paz para a gente, mas ele nos convida a reinar juntamente com ele. A sermos reis e sacerdotes juntamente com ele. Isso é graça, porque ele não apenas nos salvou, ele não apenas nos cuida, mas ele promete que um dia, na eternidade, nós vamos estar reinando para sempre com ele. E a nossa resposta não pode ser nada além, né, do que o nosso louvor e adoração para ele. Então, vamos estar louvando a Deus neste momento. Daqui a pouco a gente tem a ceia.